Uma das piores dores que o ser humano pode sentir na vida é a dor do cálculo renal. E com a alimentação, a gente pode dar uma minimizada nos riscos de você passar por isso. Então vamos conversar sobre isso depois da vinheta. Puxa uma cadeira, senta aí. Eu sou o Danilo Júnior. Você é muito bem-vindo ao Copo Talher. Hoje a gente vai falar sobre cálculo renal, que tem relação com a comida, porque dependendo do que você come ou bebe, você pode aumentar as suas chances de desenvolver esses cálculos. Então vamos aqui falar basicamente do que você pode tentar ingerir mais ou menos. Eu já sofri com cálculo renal. Já tive crise umas 2 vezes, nenhuma das duas foi nem um pouco agradável. Uma, inclusive, foi péssima. Eu estava voltando de um voo, vindo da Europa, foi no meio do Atlântico. Foi a única vez que na minha vida que eu voei de primeira classe, porque como eu estava passando tão mal e tinha vaga na primeira classe, me levaram para lá, a tripulação me levou para lá para ver se eu ficava mais confortável. Como se desse para ficar confortável, né? O grande problema da crise renal é justamente o desconforto incrível que ela causa. É uma dor lateral, que às vezes pode descer até a virilha e só faz ir aumentando de intensidade. É péssimo, uma situação que ninguém deveria passar. Então, o que você precisa saber para tentar evitar? Olha, para começo de conversa, são 3 minerais que o nosso organismo tem dificuldade em eliminar. É o cálcio, o potássio e o fósforo. O cálcio é muito comum em vários alimentos, principalmente nos legumes. Então, como você pode ajudar a eliminar o cálcio? Você tem que consumir muita vitamina K2 e D3, que são responsáveis por levar esse cálcio para os ossos. São grandes filtradores de cálcio, digamos assim. Você tem também o fósforo, que está em tudo quanto é canto. E o potássio. O grande problema do potássio é que você encontra na batata doce, no almeirão, na salsinha. Ele está presente em muito lugar, no espinafre, quiabo. Então, se você gosta dessas coisas, como é que você vai eliminá-las? Tenta ferver primeiro e jogar a primeira ou mesmo a segunda fervura fora. Uma boa parte desse potássio aí você já elimina. Para quem gosta aí de malhar e consumir muita proteína, carnes de maneira geral são ruins para quem quer fazer uma dieta para evitar cálculo renal. Eu não estou falando só da carne vermelha, não. Frango, peixes também têm trazido malefícios nesse aspecto, porque o problema aqui é a proteína em si. Não é excesso de gordura, não é nada, é proteína. Não é legal você consumir muita proteína se você tem tendência a criar cálculos renais. Inclusive, se você é do tipo que malha e faz suplementação com proteínas, cuidado. Principalmente se você faz isso por conta própria. Procura pelo menos um nefrologista para discutirem uma dieta, uma possibilidade que seja mais viável para você. Porque essa proteína em excesso ajuda na construção desses cristais, na união desses cristais, que vão te causar muito sofrimento a posteriori. Porque, na verdade, o problema do cálculo renal não é quando ele está se formando, é quando ele está se movimentando lá dentro. E esse movimento que causa uma extrema dor. Diminua muito o seu sal, o sal da sua comida. Isso vai ajudar muito a diminuir seus problemas com o cálculo renal. Porque o sódio é o problema. Então, tudo que tiver sódio, você tem que tentar eliminar. E onde tem sódio além do sal? Todos os alimentos processados. Molho shoyu, ketchup, produtos congelados, refrigerantes. Então, essas coisas todas é bom você cortar da sua dieta. Se fizer muita questão, pelo menos diminui. É o mínimo que você pode fazer. E beber muito. Muita bebida ajuda muito a evitar a formação de cristais.
Vinho pode beber, café pode beber e, sobretudo, água. Inclusive, água é bom você beber de 2,5 a 3 litros de água por dia. Mas veja bem, é para você beber e urinar essa quantidade toda de água. A ideia é justamente que a água passe pelos rins, que a água faça seu papel filtrador aí nessa história. Se você bebe 3 litros de água por dia, mas passa 2 horas por dia malhando e transpirando horrores, essa água está saindo na transpiração, não está fazendo o serviço que deveria fazer. Nesse caso, teria que beber ainda mais. Então, para você não correr riscos, para você ter certeza que está bebendo a quantidade que deveria estar bebendo, dá sempre uma olhada na sua urina. Se estiver clarinha, está tudo certo, você está bebendo bem. Se ela estiver muito amarelada ou então até mesmo escura, está bebendo de menos. Tem que aumentar aí a ingestão de líquidos para o estilo de vida que você leva. As pessoas falam muito também no tal do chá de quebra-pedra. Ele funciona? Ele quebra pedra? Ele funciona sim, mas de forma preventiva. Ele não quebra a pedra. Depois que a pedra já se formou, esquece. Feito a partir da planta Philanthus niruri, o chá de quebra-pedra, ele age convertendo os cristais de oxalato de cálcio monohidratado, que são os mais comuns, mais comumente encontrados nos cálculos renais, em desidratados, diminuindo assim a superfície de contato deles e eliminando as chances deles aderirem à parede do trato urinário. Isso impede ou diminui a chance de que vários cristalzinhos se unam uns aos outros, formando os cálculos de grande tamanho, que são os que realmente causam dor. Ainda tem uma segunda razão pela qual o chá de quebra-pedra é realmente recomendado, porque parece que ele relaxa o trato urinário, o que significa que a tarefa de eliminar o cálculo é menos penosa. Então, se você tem casos na família ou já teve problemas com cálculos renais antes, sugiro que faça uso do chá de quebra-pedra sim, mas preventivamente, não acredite que ele vai quebrar as pedras, porque ele não vai fazer isso. E beba muito líquido. Só um detalhe, beba muita água preventivamente. Se estiver no meio de uma crise, não adianta beber água. Quanto mais água você beber, mais dor você vai sentir, aí sim. Tá bom? Esse vídeo foi mais informativo e espero que tenha te ajudado de alguma forma. Mas espero que você não precise passar por isso, porque a dor realmente é muito constante e muito chata. A gente se vê no próximo vídeo.